Ei, galera, estamos começando mais um podcast do Bate-Papo Cristão e hoje é um dia extremamente especial para nós. Nesse mês, nós comemoramos o Dia do Pastor, né? Um homem escolhido do Senhor para cuidar de cada um de nós aqui na igreja. E aí a gente vai estar aproveitando essa oportunidade para estar entrevistando o nosso pastor Josimaldo de Souza. Seja bem-vindo, pastor. Olá, Olá, boa noite, bom dia, para quem está ouvindo. Prazer estar com vocês aqui. Nós te agradecemos o convite, pastor, de estar participando. E não só de estar participando, mas também de estar apoiando esse projeto, né, que nasceu no nosso coração, com o objetivo de estar levando a palavra de Deus para mais pessoas. Sinta-se bem à vontade aqui com a gente, tá? E assim, a gente realmente fez as perguntas com muito carinho. Perguntas que às vezes surgem, mas assim, às vezes a gente não tem a oportunidade de estar realmente sentando e tendo esse bate-papo com o nosso pastor, né? Exatamente. Então é o nosso privilégio hoje. É oportunidade, então, né? Exatamente, pastor. Que bom. Mas aí tem direito também a cafezinho? Pode assim, ficar à mesmo, vontade, né? pastor. Pode tomar café, pode comer um lanchinho, ficar bem à vontade. Deixa comigo. E assim, pastor, uma das primeiras curiosidades que nós temos, né, é sobre a sua vida. A gente conhece um pouco, né? Mas como que foi o seu chamado para o ministério pastoral? Bom, eu quero realmente, primeiro, de fato, cumprimentar vocês novamente, Andriele, Yasmin, e parabenizar pela iniciativa de vocês em criarem esse podcast, que certamente já está sendo e será bênção para as nossas vidas e para aqueles que tiverem a oportunidade de acompanhar. Bom, com relação ao chamado, eu entendo que desde quando eu passei a ouvir o Evangelho, já com os meus 8 anos, eu não venho de uma família evangélica, né? Mas pude acompanhar o Evangelho a partir de 8 anos, através de convites de parentes, meu irmão em saudosa memória, Jorge Antônio, sua família. E às vezes que eu participava dos cultos, eu me sentia muito bem, era uma coisa diferente, mas só que eu não firmava, né? E de maneiras que alguma coisa diferente que eu não sabia identificar no momento estava acontecendo. E depois aceitei a Cristo, já com 12 anos, aceitei a Jesus como Salvador, de maneiras que me envolvi na igreja. Eu sou de Italva, né, Cimento Paraíso, e me envolvi muito na igreja, já desde novo mesmo, novo na igreja, eu era novidade, novo na igreja. Por exemplo, eu tinha entrado há pouco tempo para o Evangelho, para a igreja, batizado há pouco tempo, mas eu já era professor, né, dos jovens da nossa igreja, até porque tinha carência de liderança. E tudo que eu fazia, eu pensava em como realizar para Deus, para a igreja de Deus, na obra de Deus. Então, por exemplo, eu estudava, então eu pensava assim: e se eu estiver na igreja, como é que eu posso aplicar isso aqui na igreja? A gente estava, fazendo leitura de texto, né? E a professora corrigindo a gente, quando lia errado, aquela coisa toda, pulava uma palavra, tinha que voltar, lia uma palavra errada, ela corrigia. Eu sempre dizia assim: quando eu for ler a Bíblia, inclusive na igreja, vou procurar ler com atenção. Então, tudo convergia para o reino de Deus, embora eu ainda não tinha consciência do chamado. Fui para um curso em Italva, na época Instituto Bíblico em Italva, era o Instituto Bíblico, depois um curso de teologia, que tem até hoje, e por orientação do meu pastor, em saudosa memória, pastor Josias Godoy, de maneira que era uma preparação que já estava acontecendo e eu ainda não tinha total consciência. Terminei esse curso, fui para Itaperuna, na época
FATEB, Faculdade Teológica Batista de Itaperuna, que tem até hoje, com outro nome, né? Mas funciona até hoje. E eu dizia assim, eu vou para aprender, porque eu já servia na igreja. Então, trabalhando, ensinando, pregando na igreja, falei, eu quero aprender mais. Então, fui incentivado pelo meu pastor Jossis, para estudar um pouco mais, conhecer outros colegas, e para entrar no seminário, pelo menos naquela época, eu não sei como funciona na prática hoje nesse ponto, a gente tinha que escrever uma carta falando da experiência de chamado, se a gente tinha chamado para o ministério ou não. E eu me lembro que eu escrevi na minha carta, que fica arquivada no seminário, que naquele momento eu ainda não tinha consciência se eu era chamado para um ministério pastoral, mas eu tinha consciência que Deus estava me chamando para um ministério. E se fosse o pastoral, eu estaria à disposição, apesar das minhas limitações. Contudo, repito, no decorrer da minha vida, tudo que eu ia fazendo, eu sempre pensava no Evangelho, na igreja. Nunca tive interesse, por exemplo, de ter uma profissão. Eu sempre trabalhei em serviços gerais. Eu sou um ex-lavrador, um ex-cortador de cana, né? Então, assim, com orgulho, que é um serviço digno. Mas, assim, eu não pensei num curso profissionalizante, porque eu pensava assim, eu quero dar tempo para Deus por meio da igreja dele. Depois eu fui percebendo que toda essa história, esse histórico, era Deus trabalhando na minha vida, no meu coração, já me preparando de alguma forma para o ministério. E louvo a Deus por isso, por Ele ter me chamado, apesar de mim, mas Ele ter me chamado para esta grande obra. Então, foi um processo que foi se desenrolando, Deus trabalhando, até que eu tive a consciência desse chamado, e nesse caso eu já estava fazendo o seminário em Itaperuna, e aí Deus confirmou no coração, através das ações e a formação também teológica que veio, tudo isso foi confirmação de Deus para nós, para a minha vida. Quantos anos o senhor tinha na época, pastor? Eu tinha, quando eu fui consagrado, foi em 95, eu sou de 72, então 23 anos. Nessa época, anos, o senhor já era casado, já... Sim. O que aconteceu? Muitas coisas aconteceram na minha vida, eu bem novo ainda. E louvo a Deus por isso também. Eu também casei com 23 anos. Então, na verdade 22 para 23, porque eu sou de março. E o meu casamento foi em janeiro. Então, eu tinha 22 anos ainda, né, em janeiro, mas logo em março fiz 23. Isso de 95. E no final de 95, que foi em dezembro, dia 16 de dezembro, foi a minha consagração, 16 de dezembro de 95. Então eu casei ainda com 22 anos, 22 para 23, e no mesmo ano do casamento foi também a minha consagração. Eu fiz a pergunta, pastor, até porque quando você, né, encarou esse ministério pastoral, eu acredito que também a sua família, né, no caso, a Cristiane, na época, encarou junto com você, né, porque a relação da família no ministério pastoral provavelmente é, assim, uma das coisas muito importantes, né, onde te dá um suporte, né. Então, assim, eu acredito também, apesar de todas as dificuldades que eu vejo na vida de um pastor, eu acredito que também na vida de uma esposa de pastor não é diferente. E aí eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua família e a relação, né, dela com o seu ministério. Ok, interessante, muito, muito importante essa pergunta também. Realmente, eu imagino que num primeiro momento a Cristiana, então minha noiva, assim, quando eu falei sobre o assunto pastoral com ela, né,
antes, portanto, da consagração e tal. Quase que foi um susto, acho que foi um susto que ela levou, né? Porque a minha esposa, a Cristiana, ela também tinha um chamado, mas ela sempre dizia que o chamado dela era para missões. Ela queria ir para um campo missionário. E eu dizia o seguinte: não, o meu chamado é um ministério local. Falei, e agora, né? Como será tudo isso? Então, mas a gente sempre conversando e tal, e ela passou a entender o meu chamado, e eu creio que ela entendeu que o campo missionário para ela seria me auxiliar no ministério. Então ela estaria no ministério junto comigo e me ajudando de alguma forma, servindo a Deus, né, através da igreja, mas ajudando o ministério pastoral e o pastor, que nesse caso o seu esposo também. Então, de alguma forma, ela abriu mão, né, desse chamado para um campo específico missionário, e Deus de alguma forma ajustou para que ela se tornasse missionária junto no ministério local. E a participação, o envolvimento da família, né, é de extrema importância. Fundamental, né? Fundamental. Família, como a gente sabe, é um pilar, né, na vida de um modo geral, no segmento social, na igreja. Na vida pastoral não é diferente, e não pode ser diferente. Então, ter essa estrutura familiar, porque na grande verdade é o seguinte: segundo os nossos documentos da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, não há impedimento, no sentido de proibição, de que alguém seja consagrado ao ministério pastoral e que a esposa não seja nem cristã. Ela pode não ser cristã e mesmo assim a pessoa, aquela pessoa chamada para o ministério, ser consagrada ao ministério pastoral. Deve ser extremamente difícil para um pastor ter alguém ali do lado que não tenha aceitado e ter essa experiência com Jesus. Com certeza. Porque ambos servindo a Cristo já têm os desafios enormes. Você já pensou se uma parte dessa, no caso a esposa, não serve? Enfim, não é uma prática comum, isso não acontece todo dia, mas não há proibição. E imagino até que não vai haver ninguém sendo aconselhado a achar que pode ser desse jeito, mas não há proibição. Então, aí é que entra a importância da pessoa estar junta em todos os aspectos, entendendo o ministério, apoiando o ministério, exercendo o ministério junto, no sentido de estar a serviço de Deus. Porque eu ouvi de um colega pastor, certa feita, que um amigo que está até doente hoje, pastor Manuel Messias, ele é de Italva, da Igreja Batista Betel, de Italva, uma família muito querida. Uma vez, conversando, ele me disse assim: a esposa do pastor pode não fazer nada na igreja, no sentido assim, tem que ter um cargo na igreja. Ela cuidando do seu marido, da sua família, da melhor maneira possível, já é um grande ministério. Isto serve para todo mundo, mas no que se refere ao ministério pastoral, de uma maneira específica, é de um valor extraordinário. Então, eu dou graças a Deus pela minha família, que sempre apoiou o ministério, o meu ministério, me ajudando, né, de várias maneiras, orando, procurando testemunhar do Evangelho, aconselhando, às vezes criticando, porque a gente tem que levar a crítica, embora que às vezes não aceita a crítica, é difícil, às vezes. A gente acaba crescendo, né, com as mas a gente vai crescendo. Então, assim, é muito importante. Eu sou grato a Deus pela minha família, pelo apoio, e eu vejo muito esse apoio, até no sentido lá da origem que eu falei. Ela tinha uma outra visão de chamado, ela aceitou, né, ou permitiu que Deus a moldasse nesse sentido de acompanhar o ministério local e exercer esse trabalho na igreja local.
é o apoio que a gente precisava e eu precisava, e eu teria imensas dificuldades de exercer o ministério se não tivesse, lógico, o apoio da família. Depois vieram os filhos, né? Gabriel, Lavínia, que são bênçãos realmente na nossa vida, e eu até lamento, né? Mas Deus tenha misericórdia de muitos colegas, pastores, cujos filhos não estão nos caminhos do Senhor, não estão servindo, alguns estão nos vícios, nas drogas e tanta coisa. Graças a Deus, nossos filhos, Gabriel e Lavínia, não nos deram esses dissabores, e sempre ali servindo a Cristo de acordo com o chamado de cada um. Louvo a Deus por isso. E sobre a questão do chamado, pastor, o senhor contou, né, que foi um processo até o senhor perceber que esse era o seu chamado, né, pastoral. A tia Cris também passou por esse processo. Mas como a gente consegue, assim, identificar que a gente está no caminho certo, se é aquele chamado mesmo que Deus tem para nós? Eu, particularmente, eu acho que assim, não sei se eu estou esperando uma confirmação ou se realmente eu não encontrei, assim, né, o meu chamado, não cheguei até ele, né, mas, então, tem essa dúvida. Acho que muita gente deve ter também, né? Eu particularmente entendo que o chamado, seja ele para que ministério for, no nosso caso específico aqui é o pastoral, ele vem primeiro com... a gente percebe Deus falando conosco. Há um mover de Deus, do Espírito Santo de Deus, nos direcionando, nos encaminhando, e atrelado a isso, vem as práticas. Eu, por exemplo, como que eu me sentia, ou eu me sinto, realizando aquele ministério, ou caminhando em direção àquele ministério? Eu me sinto bem, no sentido de estar entendendo assim, é isso que eu quero para a minha vida, é isso que Deus está me movendo para esse lugar, eu não me vejo em outro lugar, eu não me vejo fazendo outra coisa. É aí que vem a ação do Espírito Santo, e mais a confirmação com os atos. Então, com o que eu faço. Eu não era pastor, então, não sendo pastor, tem algumas atribuições que eclesiasticamente a gente não deve exercer, né? Porque algumas práticas são atos pastorais. No meio batista, por exemplo, a gente entende assim, por exemplo, dirigir o culto de ceia, né? Ministrar ali, é mais para o pastor, não é que é proibido alguém fazer num lugar onde não tem pastor, mas são mais ofícios pastorais. Realizar uma cerimônia de casamento, né, é um ofício mais pastoral. Batismo é ofício pastoral, e por aí vai. Então tem algumas coisas que obviamente a gente não fazia, mas a gente pregava, eu mexia no som da minha igreja, eu dirigia classes da escola dominical, eu participava na minha época, união de treinamento, que eram reuniões à noite, né, com organizações. Então eu me encaixava no que eu fazia, é isso, e me fazia bem, eu me sentia motivado, me sentia seguro, no sentido assim de satisfação, além daquele sentimento que eu tinha e entendia que era algo sobrenatural acontecendo na minha vida. Então, isto vem como confirmação. Sim. Por isso que a gente não pode só sentir, a gente tem que mover também, fazer alguma coisa, trabalhar, e isto vai se confirmando, vai se encaixando, para a gente se identificar realmente na área que Deus quer nos usar, né, de uma maneira assim, mais direta e especial. Sim. E sobre a tia Cris, que passou por isso, e você falou, né, que ela estava assim, querendo, né, sair para fazer missões e tudo mais, e não ia casar, né, com o seu ministério. Mas aí tem a questão, eu escuto muito falar, não sei se é verídico, que normalmente o chamado é aquilo que, quando a gente está de frente com ele, né, a gente acha que é algo impossível, a gente acha que é algo maior do que a gente, que é algo que a gente não vai dar conta. E se isso realmente é verdade, se acontece isso mesmo? Sim, eu entendo que sim. Por quê? Porque apesar da gente sentir esse mover sobrenatural, né, tocando na mente, no coração, impulsionando, confirmando pela palavra,
né, que a gente vai lendo, vai ouvindo, vai estudando, vai aprendendo, e somado com os atos, os frutos que a gente produz no sentido do trabalho, do envolvimento com o trabalho, na igreja, no reino de Deus. No entanto, a própria Bíblia vai trabalhar nessa direção, mostrando que ninguém é capaz por si mesmo para realizar esta obra, né? Paulo disse assim, o apóstolo Paulo: quem deseja o episcopado, deseja uma excelente obra. Mas depois ele pergunta assim: mas quem é idôneo para exercer o episcopado, esse ministério, né, essa liderança? Quem é capaz? Na verdade, nenhum de nós é capaz, né? Mas é um excelente ministério. Então é onde a gente se vê assim: bom, eu tenho essa chama ardendo dentro de mim, não me vejo em outro lugar e fazendo outra coisa, mas ao mesmo tempo eu penso assim: mas quem sou eu? Que é o meu caso específico. Quem sou eu para realizar uma obra dessa, ou para ser usado numa obra dessa? Então, o próximo passo é a gente, de fato, se submeter à vontade de Deus, e se cumpre em nós aquilo que nós ouvimos até como uma máxima, que diz que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Então é bondade de Deus, é graça de Deus, favor de Deus, que concede, pelo seu Espírito, concede dons a homens e mulheres para exercerem uma obra sobrenatural, e para tanto só com a dependência dele. Então, quando a gente se olha, se vê tão incapaz, tão pequeno para realizar essa obra, mas nos leva a depender de Deus, e por Ele, para a glória dEle, pela misericórdia dEle, é onde a gente pode exercer o ministério por causa do Senhor na nossa vida, né? Pastor, aproveitando que você tocou no assunto de dons, né? Eu acredito que uma mesma pessoa, ela pode ter mais de um dom. Sim. Né? E aí a curiosidade que bate na gente é assim: Senhor, qual é o dom mais preponderante na sua vida? Eu diria que no caso é o mais preponderante. Aí eu tenho que dizer que é o dom de ser pastor. O dom de ser pastor, o dom do pastoreio, né? E a Bíblia diz que o Espírito deu uns, inclusive, para pastores. Então, o dom preponderante da minha vida, enquanto pastor, é o dom de ser pastor. Porque eu até digo o seguinte: se não tiver o dom, é melhor não entrar, porque tem muita gente, talvez, entrando em ministérios que devem ser exercidos como dons espirituais, e de repente a pessoa não tem aquele dom, e mesmo assim, por alguma razão, por uma questão de status, fama, sei lá, ou porque não tem uma opção na vida e entra para certas áreas, eu acho que não vale a pena por várias razões. Então, porque o ministério pastoral, que é pela misericórdia de Deus, mas assim, ele tem desafios que quem não tem o dom não vai exercer, vai de fato abandonar, ou vai exercer dizendo que é um dom pastoral, mas na verdade é um simples talento, tipo assim, o que eu quero dizer, a pessoa é um bom administrador de empresa e tal, então ele vai exercer um trabalho na igreja como um ofício pastoral, mas como um bom administrador, tem formação inclusive na área e tal, mas não como dom. Então ele age na igreja como se a igreja fosse uma empresa. Isso não é dom pastoral. Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque junto com o dom vem outros dons também necessários para que a gente possa exercer o ministério. Por exemplo, o próprio ensino, o ensino mesmo.
ensino da Bíblia, da palavra de Deus, porque lá o Paulo, escrevendo aos Efésios, vai falar pastores e mestres. Algumas versões vão dizer pastores mestres. Então, assim, a gente tem que estar envolvido com o ensino da Escritura. Mas aí eu sou pastor, eu não gosto de pregar, eu não gosto de ensinar a Bíblia. Tem alguma coisa errada, que o dom pastoral passa necessariamente por esse caminho. O dom pastoral, do ministério pastoral, eu enquanto pastor, e no caso da denominação batista, a gente acumula funções. Uma mesma pessoa exerce mais de uma função, que em outras denominações aí é separado, mas no nosso caso batista, assim, eu sou pastor, ao mesmo tempo eu sou bispo e sou um presbítero, dependendo da função, do que eu estou fazendo. Então, o presbítero é quando, por exemplo, eu estou aconselhando alguém, eu estou exercendo a função do presbítero, do presbitério. Quando eu estou presidindo uma reunião, uma assembleia da igreja, eu sou o bispo, aquele que preside. E o pastor é aquela ideia do Salmo 23 mesmo, aquele que cuida, leva pastos verdejantes, né? Dá o ombro, amigo, né? Apoia, aconselha também, mas numa palavra, talvez através de um estudo bíblico, de uma mensagem. Nesse aspecto, eu estou sempre lidando com pessoas, com gente. Aí você tem, vamos supor, diríamos, você é um pastor, mas não gosta de gente, não gosta de estar atendendo ninguém, não gosta de estar envolvido. Pastor tem que estar envolvido com as ovelhas, tem que ter cheiro de ovelha, então tem que se envolver com as ovelhas, com gente. Mas tem gente que fala assim, não, mas eu sou um pastor, mas eu quero ficar isolado, não quero atender ninguém, não quero falar com ninguém. Tem alguma coisa que está meio, né, no descompasso. Então, por isso, sim, o preponderante é de ser pastor, que automaticamente traz consigo outros dons necessários, né, para que a gente possa, de fato, exercer o ministério pastoral. Só uma perguntinha, essa questão aí, por exemplo, que o senhor falou, quando a pessoa, né, tem esse dom e tudo mais, e a pessoa muitas das vezes não, a pessoa tem situação que a pessoa assim, tem essa dificuldade, tem essa questão de não conseguir muito bem conversar com outras pessoas, sabe, de estar ali de frente mesmo. Isso pode ser algo que a pessoa pode trabalhar nela, pode ser sim um dom, né, um chamado, ou aí é uma situação que não é da pessoa mesmo. Como funciona essa questão? Sim. Nós estamos sempre aprendendo, na vida de um modo geral, né? Nós estamos sempre aprendendo. Eu imagino que um pastor, por exemplo, que esteja começando o ministério, ele tenha mais facilidade de se trabalhar nele, na vida dele, esses aspectos, né? Ele está começando, aí vem muitas vezes a inexperiência, né? A imaturidade natural de um jovem pastor, para quem então está começando o ministério. Então, por isso que é importante muitas vezes a gente ter um chamado tutor, alguém que nos ajuda, que nos acompanha, um discipulador nosso. Quando a gente tem essa figura caminhando com a gente, é extremamente importante. Nem sempre a gente tem, mas é muito importante. Então, de repente, tem como mudar isso, porque a pessoa às vezes tem o coração naquilo, mas na prática ele tem muitas dificuldades de exercer aquele dom. Então, vem aí a maturidade. Então, pode haver mudança sim, se é que pastor e tem um chamado. Agora, quando é só nominal mesmo, se não houver uma mudança no processo, no sentido assim, bom, eu entrei no ministério, mas de fato eu entrei por uma empolgação, porque o meu amigo entrou, porque eu tenho um dom natural, uma facilidade de me expressar, de falar, de pregar, de ensinar, mas pastor eu não sou. Pode ser que ele seja chamado nesse meio tempo aí, haja uma mudança, aí né, pode acontecer.
Agora, quando não há essa transformação, ele dificilmente vai se aperfeiçoar, porque vai ser uma coisa forçada contra a natureza dele, e aí ele vai ter muita dificuldade. É o que eu penso, né? Mas vale a pena a gente se colocar à disposição de Deus, da obra, e muitas coisas a gente precisa aperfeiçoar mesmo, e ser aperfeiçoado, isso aí faz parte do processo da vida como um todo, e no ministério não é diferente, né? O dia a dia, a prática, o exercício do ministério vai nos ajudando muito também a aperfeiçoar, a corrigir essa trajetória nossa. Porque às vezes a gente começa, por exemplo, mais afoito e tal, e com o dia a dia a gente vai se ajustando mais, se aperfeiçoando ao ritmo do ministério. Então algumas coisas serão corrigidas naturalmente na vida da gente, isso aí é normal. Que o Senhor falou, né? Deus nos capacita. Sim, então... sim. Uhum. Pastor, quando nós aceitamos, né, o Jesus nas nossas vidas, a gente começa a criar um hábito de procurar Ele em tudo que nós fazemos cada dia mais. A gente tem aquela prática de estar ali orando, sempre em oração, em constante oração, falando com Deus e estudando a palavra dele, né? Ele fala com a gente através da palavra que é a Bíblia. E eu acredito assim, pelo menos como na minha vida como cristã, muitas das vezes eu estava, como o senhor falou, animada, lendo a minha Bíblia, falando com Deus, e às vezes acontecia alguma coisa na minha vida que isso ia, não vou dizer que a vontade ia diminuindo, mas ia aparecendo empecilhos que me dificultavam a ter esse convívio, essa intimidade com Deus. E assim, eu acredito que na vida pastoral, na vida de um pastor, não seja diferente, porque além de ser pastor, o senhor é humano, né? E às vezes a gente coloca muito pastor como a gente esquece de olhar esse lado humano. E aí eu queria saber do senhor, como que é essa prática de leitura, como é essa prática de oração, se o senhor tem alguma estratégia ou não para essa vida, né, diária, porque se a gente não se alimentar da palavra, automaticamente a gente vai acabar saindo dos caminhos do Senhor, a gente vai acabar falhando de alguma forma. E aí é uma curiosidade mesmo, qual estratégia o senhor tem, se tem alguma estratégia, e como que o senhor faz para ter essa intimidade e essa vida diária com Deus ali na palavra e na oração? Até mesmo para nós aplicarmos, né, nas nossas vidas no dia a dia. Ok, é interessante isso aí, muito interessante. Pois bem, de fato, a gente tem que ter muito cuidado, porque uma vez eu ouvindo uma palestra num congresso nosso, de pastores, e outros já disseram em outros lugares, mas eu ouvi na época num congresso. A pessoa disse assim: o difícil não é começar bem, o difícil é terminar bem. Falando até mesmo do tempo de ministério pastoral, de você começar, saber a hora de entrar, de começar, a hora de parar. Mas eu aplico isso para dizer o seguinte: muitas das vezes a gente começa mesmo, até a vida cristã mesmo, via de regra, a gente começa empolgado. Eu ouvi do pastor Newton, ele ainda é, pelo menos até pouco tempo, ele era da Junta de Missões Nacionais, acho que ele mora no Rio de Janeiro. Newton, o nome dele, não lembro o sobrenome agora. Ele abordou uma vez numa palestra, ele falou assim: antigamente o pessoal, quando era batizado, entrava animado e tal, era o primeiro a chegar nos cultos, era o último a sair e tal. Aí ele falou assim: só que agora, antes de batizar, as pessoas já estão desanimadas. Não é que não sejam crentes, mas já estão desanimadas, cansadas, com tudo, paradonas. Então a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque, de um modo geral, repito, a gente começa animado. A questão é manter esse ânimo. Aí você falou: eu estou ali, mas de repente... Então, a gente tem uma constância. Isso é muito importante, muito necessário. A gente tem que entender, primeiro, quem é Deus na nossa vida. Quem é esse Deus que eu sirvo?
que eu tomei uma decisão de servi-lo mediante a fé no seu Filho Jesus. Aí você compara assim, como que a gente se sente quando a gente tem uma pessoa que a gente quer muito bem, que a gente ama mesmo, que, assim, independente de ser, diríamos, marido e mulher, pais e filhos, um amigo, pode ser um amigo, mas aquele bem chegado mesmo, a gente tem sempre prazer de estar junto, de estar perto, de estar conversando, se possível a gente quer se ver, sei lá, todo dia, a gente está sempre passeando junto quando pode, no caso, quem pode estar passeando junto, está andando junto, a gente quer estar junto, a gente sente falta quando passa um pouquinho de tempo sem se falar. Deus precisa ser isso tudo e muito mais para a gente. Então, quando eu percebo, eu tenho a consciência de quem é Deus de verdade, esse Deus maravilhoso, soberano, que se interage conosco, que tem prazer também de nos receber na sua presença e tal, e Ele é a minha vida, sem Ele eu não sou nada, eu não respiro, eu não ando, eu não faço nada. Então, eu quero estar cada vez mais próximo desse Deus. Ele é o meu Pai espiritual, né? Ele é meu Pai, Ele é meu Deus. E eu, enquanto filho que tem um bom pai, um pai que nesse caso é perfeito, eu quero estar junto dele, eu quero o cuidado dele, a proteção dele, a amizade dele, a ajuda dele. Eu quero obedecê-lo, eu não quero entristecer esse pai amoroso meu, esse pai a quem eu amo. Então, como eu faço isso? Via de regra, lendo a palavra e orando. Não tem passo de mágica, não tem. Não, mas eu tenho que ir num culto de avivamento, num congresso de adoração. Beleza, não tem problema, faz bem a gente, mas a gente não vive de culto de avivamento como culto temático, né? Não vive de congressos. Isso aí é uma vez no ano, 2 vezes no ano, a gente vive no dia a dia. É como um alimento mesmo na casa da gente, pelo menos na minha casa, né? Pessoas com condições menos favoráveis financeiramente, não dá para você comer uma comida cara todo dia, toda hora, comer num restaurante caro todo dia, toda semana. Para muitos de nós não dá. Quando dá para ir lá, beleza. Mas o que é que mantém a gente de verdade no dia a dia? Diríamos, no nosso caso aqui, enquanto brasileiro, que é muito comum, é o arrozinho com feijão. É o dia a dia. Mas sem esse arrozinho e feijão, a gente não sobrevive. Claro que eu não estou necessariamente, não estou dizendo que tentando baratear a importância diminuir a importância da oração e da Bíblia. Estou dizendo assim, que é coisa fundamental. Assim como o arroz e feijão é fundamental para a nossa sobrevivência, porque se a gente não tiver esse arroz e feijão, a gente vai morrer de fome. Se a gente não tiver Bíblia e oração, a gente morre espiritualmente. A gente fica vulnerável. A gente perde essa comunhão com Deus. Então a gente começa a sentir falta, a gente começa a ficar aquela desnutrido espiritualmente na alma. Então é onde eu preciso, eu tenho fome, eu tenho sede, eu tenho necessidade de todos os dias estar lendo a palavra, ou ouvindo a palavra, orando. E eu particularmente procuro fazer isso porque eu sei que sem isso não tem como, por exemplo, primeiro viver a vida cristã e também exercer o ministério pastoral. E como é que eu vou, diríamos, de alguma forma alimentar o rebanho se eu não tenho alimento? Sim. Entende? Então, isso é muito sério. E aí, nós como pastores ou como pregadores precisamos ter um outro cuidado, que é, ao invés de se alimentar da palavra e da oração, é usar esses recursos apenas como fonte de informação para a gente transmitir, repassar isso para frente, no sentido assim, eu preciso ler a Bíblia e orar,
Não é porque eu vou pregar apenas. Eu preciso ler a Bíblia e orar porque eu sou crente em Jesus. Eu tenho uma necessidade de alma todos os dias. Até porque, e aquele que não prega? Ele não vai ler a Bíblia? Não vai estudar a Bíblia? Não precisa de orar? Não, eu não vou pregar. Porque nós temos que ter muito cuidado para não cair nesse extremo de examinar a Bíblia, quer dizer, buscar no texto bíblico, lendo inclusive, mas ler para pregar e não para se alimentar. Esse é um cuidado que a gente tem que ter, nós como pastores inclusive. A gente lê muito a Bíblia, mas eu mesmo não estou sendo alimentado, eu estou lendo só com a preocupação de ter que passar conhecimento para frente. Mas cadê o alimento que fica em mim? Então é onde a gente ensina para os outros aquilo que você não vive. E aí não se sente alimentado. Quantos que estão aí frustrados realmente, mesmo no ministério, seja ele qual for, porque está fazendo todo dia, está cantando toda semana na igreja, está ensinando na escola dominical, está pregando todo domingo, toda semana, mas a pessoa mesmo não está recebendo o alimento. Por quê? Porque ela não está lendo a Bíblia no aspecto devocional, para o seu conhecimento, para o seu aprendizado, para o seu alimento em primeiro lugar, para depois alimentar outros. E não simplesmente só tirar da fonte para dar para os outros, e eu mesmo ficar sem o alimento. Então a gente tem que ter esse cuidado. Então é o dia a dia. Eu particularmente gosto de ler sempre de manhã, é um tempo mais fácil para mim. De muitos anos para cá, eu dificilmente uso toda a minha manhã fora de casa. Normalmente eu estou em casa, e na maioria das vezes eu estou lendo, ouvindo sermões, palestras. Hoje com esses recursos aí que a gente tem de internet, tanto recurso, ouvindo sermões de outros colegas, de outras programações de outras igrejas, estudos bíblicos, cursos inclusive, às vezes online e tal, para poder ajudar no meu conhecimento da palavra de Deus, e com essa preocupação de ser edificado, mas sempre orando e lendo a palavra, primeiro para o meu conhecimento, mas para o meu alimento, e depois então pensar na necessidade de preparar para alimentar o rebanho. Pastor, quando o senhor falou agora, veio à minha mente, eu acho muito importante pontuar isso aqui, aquela questão de, às vezes, a gente tem preguiça mesmo, talvez, de estar lendo, a gente prefere ir num momento de um culto específico lá, né, para a gente poder ouvir a palavra de Deus, e a gente vai, eu vou num culto especial hoje, porque lá eu vou ouvir a palavra de Deus, mas a gente esquece que ter esse momento com Deus, essa intimidade com Ele, é extremamente importante, e é muito gostoso ter isso com Deus. Sim. Quando a gente realmente entra por dentro do nosso quarto, que a gente fecha a porta, e a gente sente a presença dEle, e a gente entende que Ele está ali falando com a gente acaba abrindo às vezes a Bíblia e fala num versículo. Eu e Yasmin, a gente tem conversado muito, e às vezes a gente conversa sobre isso. Nossa, Deus falou comigo através disso aqui. Então, assim, esse momento, ele é muito importante, ele nos deixa mais forte, e quem ainda não teve essa experiência, né, essa intimidade com Deus, que realmente esteja buscando estar mais íntimo do Senhor, porque isso é muito importante. E um outro ponto que o senhor estava falando, me veio à cabeça também, é a questão da responsabilidade como pastor. Hoje em dia, tem muita coisa sendo pregada, né? E quando a gente vai pesquisar, porque eu sou curiosa, então quando eu escuto uma pregação, eu acho assim, epa, aquilo ali não está batendo no que eu entendi, né? Acende uma luz. E aí eu vou buscar a palavra de Deus e vou tentar descobrir se aquele pastor estava realmente falando é coerente ou não. Então, a importância da gente ler também é a gente não ser enganado, porque hoje eu vejo muitas pessoas enganando outras, ou às vezes assim, eu acho isso, então ao invés de eu pregar o que está na palavra de Deus, eu prego o que eu acho. Então é uma responsabilidade muito grande a gente estar ali, realmente se alimentando da palavra do Senhor, para que quando a gente for falar do Senhor para alguém, a gente fale realmente sempre baseado na Bíblia.
Porque isso é uma responsabilidade muito grande. A gente está mexendo com a vida da outra pessoa, às vezes, talvez falando uma coisa que esteja fora da palavra de Deus, e isso é extremamente errado para a gente. Sim. A pessoa que não busca conhecimento, né, acaba sendo enganada mesmo. Com certeza, com certeza. E é interessante isso aí também. A gente aprende, nós também, não só nós batistas, mas assim, falo nós batistas porque é o nosso caso aqui específico, mas tem outros também, claro, outras denominações defendem assim. Nós defendemos, como princípio batista, bíblico, o sacerdócio pessoal de cada crente. Ou seja, todos nós podemos e precisamos ir diretamente a Deus. A gente não depende necessariamente de alguém humano para que então esse alguém interceda por nós. Foi no passado, bíblico. Hoje, cada um pode ir diretamente a Deus em nome de Jesus. Nosso sacerdote, sumo sacerdote é Cristo. Pedir a oração um pelo outro é uma coisa, agora depender é outra, tá certo? Então, é onde a gente precisa pedir a direção de Deus. Eu não posso viver baseado apenas no que eu ouço, dentro do que você está falando, que seja do pastor, mas eu tenho a liberdade de pedir a direção de Deus para saber se aquilo vem dele ou não. E atrelado a isso, nós também defendemos o livre exame da Escritura. Não é a livre interpretação da Escritura. Interpretar do jeito que cada um interpreta do jeito que quiser, não é isso. Isso aí é outra coisa, está fora. Mas é o livre exame, ou seja, todos nós, qualquer um de nós, pode ler a Bíblia, pode examinar a Escritura. Há exemplo de um povo bíblico chamado de bereanos, né? Paulo pregava lá em Bereia, na cidade, os bereanos conferiam na Escritura para ver se o que estava sendo pregado estava de acordo com a Escritura. Então não é só ouvir. Então por que muitas pessoas às vezes estão sendo até enganadas? Porque simplesmente depositam uma fé, uma confiança cega no seu líder, aceita tudo que ele faz e que ele fala, sem se importar em examinar, conferir se aquilo está de acordo com a Escritura ou não, que a base realmente é a Escritura. Nós temos essa liberdade e incentivamos as pessoas a usarem dessa liberdade. O livre acesso a Deus, como sacerdote individual, pessoal, e também do livre acesso às Escrituras, examinando cada um, pedindo a direção de Deus para conferir se aquilo está de acordo mesmo com as verdades sagradas. É uma prática que eu venho tendo. Pós a pregação, às vezes até culto de oração aqui mesmo, quando eu chego em casa eu sempre grifo, né, o versículo que a gente fala aqui, para estudar, para aprofundar mais, né, para realmente entender. Sim. Porque às vezes aqui a gente, né, alguma situação que a gente passa despercebido, então quando a gente chega em casa com mais calma, né, igual a André falou, nossa intimidade, a gente consegue nos aprofundar mais, né, na palavra, isso é muito importante também. Outro momento importante também que a gente tem em nossa igreja, né? Algumas igrejas a gente vê que isso está se acabando, mas a gente também tem que pontuar, graças a Deus que nós temos, que é a EBD. É um momento onde a gente tem a oportunidade de estar ali estudando a palavra de Deus. E eu vou falar a minha experiência, eu tenho aprendido muito. Tem coisas que eu chego ali e eu fico assim, gente, eu já li isso, mas eu não sabia que era assim. E aí você vai escutando você vai escutando o outro, e assim, realmente tem todo um contexto que você parece que os olhos da gente abrem, assim, a gente aprende muito. É desse jeito. Né? Então, que as pessoas realmente possam... E a palavra é viva, né? Sim. A palavra, a Escritura, a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. Então, não é um livro que se esgota, né? A gente não consegue esgotar. Aprendi tudo da Bíblia, acabou, não tem mais nada. Não é assim, né? Sim. É um livro inspirado, né? E falando, pastor, sobre a questão da importância da responsabilidade que é pregar o Evangelho, a gente queria saber do senhor qual é a sua visão sobre o evangelismo. Bom, o evangelismo, a gente
às vezes atrela muito evangelismo, missões, né? O evangelismo precisa ser, como alguém disse, a respiração da igreja. A gente tem duas vertentes, duas áreas que a gente não pode abrir mão, que é exatamente o evangelismo e a adoração, né? Essa adoração, a adoração a Deus, né? A gente adora a Deus cultuando, juntos, individualmente, aquele momento de contrição, de leitura da palavra, seja esse momento no templo, na beirada da rua, debaixo da árvore, onde for. Adoração, né? Adoração, louvor, a gente não pode abrir mão disso. E atrelado a isso vem o evangelismo e missões, porque a igreja existe para isso. Ela adora e também evangeliza, porque a missão da igreja passa por isso. Qual é o papel da igreja? Para que Cristo instituiu a igreja dele? Exatamente para trabalhar essas vertentes em linha, de forma resumida: adoração e evangelização. Então, nós não podemos abrir mão do evangelismo, é bíblico, faz parte da essência da igreja, do ministério da igreja. Então a visão tem que ser a visão positiva, a visão de apoio, a visão de investimento, né, nessa área também, porque é através do evangelismo que a gente colabora para que outras pessoas se arrependam dos seus pecados, porque no evangelismo a gente leva a mensagem, leva o evangelho, leva a Cristo. Então colabora para que outras pessoas também tenham a experiência que nós tivemos, no sentido de reconhecer que somos pecadores, nos arrependermos e saber que temos como sermos perdoados por Cristo e podemos ser transformados numa nova criatura e recomeçar. E uma vez que saímos da comunhão com Deus lá atrás, no Éden, por causa do pecado, da desobediência dos nossos pais, nós, uma vez realizando o evangelismo, nós podemos mostrar às pessoas que elas podem serem reconciliadas com Deus, assim como nós fomos. Então, evangelismo é algo extremamente importante, fundamental, é sangue na veia mesmo da igreja, precisa existir. No primeiro episódio, né, foi até um assunto que a gente teve, que o evangelismo, a gente falar da palavra, é uma obrigação, né, de nós que somos cristãos, né? Sim. Mas eu acho que além do evangelismo, mesmo sendo ao todo, né, toda pessoa tem que estar levando a palavra, quem, né, assim, aceitou Cristo como seu único Salvador. Mas eu acho que além dele, como nós, né, igreja, podemos ajudar, assim, o Senhor, né, o seu ministério, assim, como nós podemos contribuir, né, para te apoiando e tudo mais, nós como igreja. Ok. Sim, porque o trabalho, assim, não é do pastor apenas. Sim. O trabalho é da igreja. A missão é da igreja. E eu, como parte dessa igreja, eu também tenho essa missão. Mas a missão não é de um só, é do corpo. Sim. Do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, todos podem e precisam colaborar com o ministério de um modo geral, né? A gente sempre precisa começar com a oração. Oração, aí automaticamente vem a palavra, mas em termos assim de ajuda, né, diretamente ao ministério, oração. Orando uns pelos outros, orando pelas lideranças, porque, na verdade, nós estamos numa guerra. E essa guerra, ela não é humana. A Bíblia mesmo nos orienta que nós não devemos lutar contra carne e sangue, né? A nossa guerra é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, quais são as armas que se devem usar numa guerra espiritual? As armas têm que ser espirituais. E como parte dessas armas, nós temos exatamente a oração, a palavra, né? Nós até tivemos uma programação aqui recente, né, falando sobre a armadura, né?
o escudo da fé, a espada do Espírito, são as armas espirituais para lutar na luta espiritual. Então a ajuda é orando em primeiro lugar, entendendo de fato em que batalha nós estamos. Não é uma guerra uns contra os outros, uma guerra humana, mas a guerra espiritual. Então a gente luta com as armas espirituais. Então precisamos, não podemos, comparado, né, em termos não de diminuindo logicamente, para que não haja dúvida, mas para falar de essência, de algo que a gente não tem como ficar sem, é o arroz e feijão. Não tem como viver, por mais que você fale, que você ouça sobre a importância de ler a Bíblia e orar, não tem outro meio de lutar essa batalha, essa guerra, sem oração e sem palavra, por exemplo. Então, orando. E ao mesmo tempo, quando as pessoas têm a palavra, aí ela também vai se sentir fortalecida para ajudar nessa guerra. E não simplesmente contribuir, a ideia assim, de trabalhar para que o outro faça. Eu vou ajudar o outro a que ele seja revestido, capacitado, preparado, mas eu também quero participar da guerra. Porque na vida espiritual não é, como alguém comparou, não é como um jogo de futebol, em que só alguns estão lá no meio do campo e o resto é tudo na arquibancada. Não, ao contrário, é todo mundo junto, todo mundo participando. Então, aí vem a sequência, né, de ações, de recursos necessários. Claro, você ora, você tem a palavra para o seu alimento também, a sua oração, para o seu fortalecimento, para você entrar de fato nessa batalha junto, apoiando, caminhando junto. E aí, como está falando de igreja, aí vem a importância de cada um que milita na vida cristã, a importância do testemunho, né, do bom testemunho, vida digna, né, correta. Nós não somos perfeitos, mas precisamos ter uma vida equilibrada diante de Deus, mas diante da sociedade, porque senão fica desconforme. Há um divórcio entre o que a gente prega e o que a gente vive. E se a gente quer alcançar alguém com o Evangelho, embora o Evangelho vai continuar sendo o Evangelho, independente de quem o proclame, mas o porta-voz dessa mensagem pode levar a um descrédito dessa mensagem e dificultar nesse sentido. Então, o envolvimento mesmo, trabalhando, botando a mão na massa. Olha, eu estou aqui, eu estou junto, eu estou aqui para trabalhar, eu estou aqui para apoiar, eu não quero ficar só dentro de quatro paredes, é no meu dia a dia, é eu ser sal, luz da terra, onde eu estou, na minha casa, no trabalho, no colégio, na faculdade, nas transações comerciais, na hora do lazer, está ali junto, sempre revestido com as armas próprias dessa batalha. O senhor falou de guerra e realmente eu acho que quando a gente aceita o Senhor, a gente, muitas das vezes, pastor, é uma visão que eu tenho, você pode me corrigir se eu estiver errada, as pessoas vêm para dentro da igreja, elas sentam no banco e acham que já estão fazendo o suficiente. O comodismo, né? As pessoas estão acomodadas, mas assim, de olhos vendados mesmo, como se realmente estivesse cumprindo a missão de ser cristão. De sentar e domingo à noite eu vou lá na igreja no domingo à noite, fica até o final e vou embora, e esquece realmente que existe uma guerra, que existe uma responsabilidade a partir do momento que a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida. A gente tem uma responsabilidade, que é realmente testemunhar, trazer mais pessoas, que mais pessoas possam ter essa oportunidade também de conhecer o Senhor. E a gente tem um trabalho a ser feito, né? E muitas das vezes realmente a gente deixa tudo falar assim, o pastor, ele vive para isso, ele vai fazer lá e eu não tenho nada o que fazer. Aí você imagina essa multidão de gente que está acomodada, se todo mundo estivesse realmente entrando na guerra, sabendo que tem uma guerra ali e todo mundo estivesse dando o seu melhor. Talvez a gente não estaria passando por tanta coisa que hoje a gente passa, não estaria vendo tanta coisa que a gente vê. Então, assim, eu acho que já passou da hora de nos despertar, de certo modo, de uma maneira geral, na área cristã,
porque há muita coisa para ser feita, há muita coisa para fazer, e assim a gente precisa realmente se despertar e correr contra o tempo. Verdade. E vem a sobrecarga também, né, para aqueles que estão de frente, Sim, estão fazendo. sim, é aquilo que a gente fala sempre, né? Nós somos a igreja, então é um conjunto, né? Devemos trabalhar em união. Trabalho em equipe ali, para não pesar para ninguém. Sim, sim. Há uma estatística, inclusive é um levantamento que vem até nos materiais de igreja multiplicadora, é que cerca de 20% só trabalha. Eu não sei nem se essa estatística ainda está atualizada. E 80% são meros espectadores. Por isso, nessa visão, existe a necessidade de transformar a igreja de membros, mudar a igreja, transformar de membros para discípulos. Sim. Ao invés de simplesmente ser, eu me considerar apenas membro da igreja, eu tenho que entender que eu sou um discípulo de Jesus. E automaticamente, implícito a isso, entendendo o que faz um discípulo, qual é o papel de um discípulo, e não simplesmente de um membro de igreja. Então, fazer essa virada de chave aí, não ser apenas membro. O membro é esse, é espectador, só recebe, e às vezes só fica criticando, inclusive, quem faz, e tal, corrigindo tudo e todos, todo mundo, mas ele mesmo não põe a mão na massa para fazer. Então é aquele torcedor lá na arquibancada, enquanto só olha para os atletas lá dentro do estádio. Na vida cristã, todos nós precisamos ser os atletas de Cristo. Então nós precisamos ser de fato discípulos de Cristo. Por isso que quando a gente trabalha a visão de igreja multiplicadora, que entra aí no aspecto de pequenos grupos, PGM, fala-se muito, né? Ser um discipulador, né? Trabalhar a questão do relacionamento discipulador, porque é a compreensão do que significa ser discípulo. Discípulo trabalha. Discípulo é aquele que aprende com Jesus, com a sua palavra, e depois ele vai fazer a missão, colocar o aprendizado em prática, que é o trabalho até do apóstolo, né? O apóstolo, ele leva o aprendizado à frente, mas esse discípulo, ele vai estar a serviço de Jesus, e não simplesmente ser alguém contemplativo, só receber as bênçãos. A gente não está dizendo que essas pessoas não sejam salvas, não sejam cristãs, não é essa a questão. Nós estamos dizendo que eles precisam compreender qual é o seu papel no reino de Deus. Sim. Que se ele é apenas um servo que vive na condição de membro da igreja, ele ainda não está cumprindo o papel da igreja, que inclui, como a gente falou lá atrás, a adoração, mas também a evangelização, quer dizer, o trabalho, o serviço, a prática dos aprendizados. O discípulo precisa fazer isso, né? Como a gente falou de comodismo, eu vou aproveitar deixa para falar de um assunto não tão legal. A gente sabe, pastor, muitas das vezes as pessoas acham assim, está indo na igreja, frequentando a igreja, é santo. Não, nós sabemos que nós, como igreja, nós também encaramos o fato que nós somos pecadores em busca de mudança, sim, né? Sim. E a gente sabe que dentro da igreja, nem tudo é somente alegria. São pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, convivendo, até mesmo como família, e como toda família, às vezes há controvérsias. Sim. E aí, na sua opinião, pastor, como que a igreja deve tratar essas controvérsias que há entre os membros? Sim, como você bem disse, Andriele, realmente, e eu gosto muito até de comparar a igreja realmente com a família, até porque a Bíblia compara, né? Sim. Mas comparar, às vezes, até com alguns exemplos práticos, dependendo do momento. Então, veja, você já fez a abordagem correta, no sentido de que, mesmo sendo igreja salva, igreja são pessoas salvas por Jesus, lavadas no sangue de Cristo. Nos tornamos, quando aceitamos a Jesus pela fé, então nos tornamos igreja dele. Mas são formados por gente, por seres humanos, e passivos, justamente passivos de erros também, né? E aí eu me lembro de um pastor
por sinal me fugiu o nome dele aqui agora, mas ele já é em saudosa memória, um teólogo, um grande teólogo, depois se eu lembrar o nome dele, lembrei, Dr. Russell Shedd, já faleceu há poucos anos atrás. Há uma palestra dele no YouTube que ele fala assim: eu gosto muito quando a Bíblia chama a igreja de irmãos, porque usa também o termo ovelha, né? Mas eu gosto mais de irmãos, nesse sentido. Ele falou, por quê? Ele dizendo, em outras palavras, ele dizendo assim, porque irmãos às vezes brigam, se desentendem, mas irmãos se perdoam, se abraçam, e mesmo quando brigam, a briga tem que ser entre eles, que pode acontecer, mas eles se defendem, porque quando ele vê um de fora brigando, ele entra no meio para ajudar o outro, para defender o outro, que é irmão, é irmã, né? Então assim, ele falou, na igreja às vezes isso acontece, por isso que às vezes há divergências, até brigas, confusões mesmo na igreja, são irmãos que podem ter um desentendimento. Aí é que entra, por exemplo, nessa comparação, o papel, diríamos, de um pai, de uma mãe, e aí esse pai e essa mãe na igreja, diríamos, o papel do pastor, o papel da liderança da igreja, né? Então, para lidar com essa situação, primeiro, a gente tem que, eu penso assim, a gente tem que entender quem nós somos, mais uma vez. Nós somos quem? Nós somos igreja. Nós pertencemos a Jesus. E nós temos um objetivo de honrar o nosso Pai, que é Deus. E o nosso Deus, que é o nosso Pai, a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Então, quando eu tenho, aí a gente precisa, como parte da solução do conflito, é onde eu estou dizendo para dizer o seguinte, a gente precisa buscar maturidade cristã. Sim. Para compreender assim, problema pode acontecer? Sim. Mas o que é que muita gente às vezes faz? Ao invés de tentar apaziguar, tentar amenizar o problema, tentar desfazer ali a celeuma, a dificuldade criada, as pessoas às vezes muitos acabam botando lenha nessa fogueira. Enquanto a Bíblia diz que nós precisamos ser pacificadores. É uma das virtudes de alguém que pertence ao reino de Deus, como está no sermão de Jesus lá nas bem-aventuranças. Então, a falta dessa percepção de quem nós somos e, consequentemente, a falta dessa maturidade atrapalha na solução dos problemas. E mais, atrapalha até mesmo na manutenção da unidade, porque essas pessoas que não têm essa maturidade, via de regra, são as que causam os problemas. E gente que às vezes está dentro da igreja o tempo todo, não falta um culto de repente, gente que está sempre falando da Bíblia, mas a primeira pessoa que pisar no pé dele, ele revida logo. Então, onde está a pacificação? Onde estão os frutos do Espírito? Onde está a maturidade? Então, a gente precisa de maturidade. E principalmente quem está na liderança. E é por isso que muitas das vezes o líder, que seja o pastor, que seja um líder de uma organização, muitas das vezes ele não é entendido. Assim como às vezes o pai ou a mãe não é entendido, principalmente quando é uma família que tem vários filhos. Porque na visão de alguns, de repente surgiu o primeiro problema, era para você de repente cortar a cabeça desse aqui. E de repente não é cortar a cabeça, ele já se feriu, de repente aí você tem que dar remédio, você tem que estender a mão, procurar entender o que aconteceu, por que houve o conflito, e trabalhar não necessariamente o meio, mas a causa, para você tentar eliminar, não simplesmente apagar um foco aqui de incêndio, um foco, e não o incêndio todo. Você tem que eliminar, de preferência, o incêndio todo, no sentido assim, quando a gente consegue trabalhar
para entender as causas das dificuldades e fazer essa pessoa entender isso, a gente imagina que essas pessoas dificilmente voltarão a ter problemas. Essa é a ideia. E não é simplesmente apaziguar naquela hora, aí amanhã tem de novo, aí depois da manhã volta de novo. Você fica só apagando chamas, incêndio, focos. Isso cansa, desgasta todo mundo. A igreja perde o foco, fica marcando passo, não sai do lugar, porque você fica envolvida só com os problemas, e aí ela deixa de cumprir a sua missão. E na verdade é isso que o nosso inimigo quer, que a igreja não cumpra o seu papel. Então às vezes ele permite ou influencia até mesmo para que haja conflitos que nunca serão resolvidos, vamos dizer assim, para que você esteja sempre envolvido na solução de conflitos internos, e aí você deixa de avançar. Como é que você vai evangelizar? Aí você evangeliza alguém vem aqui, mas aí vê um monte de foco de incêndio, de problemas, o tempo todo acontecendo. Esse ambiente não vai ser um bom ambiente para essa pessoa. Ela não vai querer voltar aqui. Entende? Então a gente perde o foco. Então, lidar com isso, eu entendo assim, é pedir a Deus maturidade espiritual mesmo, cristã, maturidade enquanto cidadão mesmo, enquanto homens e mulheres que precisam serem maduras, né? A começar inclusive da liderança. Agora, pior ainda é quando os incêndios são causados justamente pelas lideranças. Aí fica bem mais difícil, né? Mas pedir a Deus sabedoria, né? Esse discernimento, essa maturidade espiritual, sabedoria do alto, até porque a igreja é formada por voluntários. Então, ao mesmo tempo, e eu falo que a igreja é muito de fases. Então, ao mesmo tempo que de repente tem muita gente aqui, entre aspas, a gente fala assim, do nada, para a maioria ir embora, por causa de confusão, não custa. Porque sai daqui, abre outra igreja ali, ou vai para outra igreja, mas às vezes com coisas, muitas das vezes, coisas que a gente pode evitar. Quando esse problema se estende a ponto de dar divisão, inclusive, mas se de repente você não provocou isso, é uma escolha da pessoa, aí é com cada um. Mas o problema é quando a gente é o causador do problema, ao invés de tentar apaziguar, solucionar, com conselho, com orientação. E às vezes a gente vai ter que, como o pai e a mãe às vezes fazem, às vezes a palavra vai ter que ser mais dura, às vezes vai ter que ter uma disciplina mais dura para tentar corrigir o problema, mas sempre com equilíbrio, sem emocionalismo, sem ser tendencioso, nada disso. Por quê? Aí eu fecho já. Por quê? Porque na igreja a gente tem que entender assim, a gente tem que ter muito cuidado e ter essa sabedoria. Por quê? Porque às vezes quem está envolvido no conflito pode ser o meu filho, a minha filha, a minha esposa, daqui a pouco os meus netos, a minha nora. Aí como é que eu ajo? Sim. Eu tenho que agir como agiria com qualquer outro membro da igreja. São membros da igreja. Ali não é a minha esposa, não são os meus filhos, não são os meus netos, são os membros da igreja. Então esse equilíbrio e essa maturidade tem que valer para todo mundo. O problema é que muitas vezes a gente age, mesmo dentro da igreja, quando tem um conflito, a gente age de acordo com os sentimentos. Sim. Você é mais próximo a mim, eu não quero saber o que você fez, eu quero saber que eu vou te defender. Não pode ser assim. Certo é certo para todo mundo, e o que foi errado é errado para todo mundo, independente de quem faça. Ah, mas foi meu filho que fez, mas o que ele fez está certo ou está errado? Não, está errado, então não tem nome, é quem fez, é o ato. Você julga não a pessoa, você julga o ato, independente de quem tenha feito. Na igreja precisa ser assim. Então nós, como líderes, pastores inclusive, nós precisamos agir em termos de disciplina, não como advogados, mas como juízes, nesse sentido. Em que sentido? O advogado ele defende o seu cliente, o juiz julga os fatos. Então a gente tem que olhar os fatos. Quem infringiu aqui, não importa o nome,
Está errado, está errado. Eu fiz, está errado, não é porque eu fiz que o errado vai ficar certo. Então, esse equilíbrio, essa maturidade, esse discernimento, ajuda e muito na busca de solução de conflitos. Claro, com firmeza, com verdade, mas com amor, sim, com dedicação, assim, com respeito, e etc, etc, etc. Seguimos o exemplo de Jesus, inclusive na tratativa de conflitos. Já que o senhor falou, né, sobre essa questão, né, dos conflitos que tem, né, dentro da igreja, hoje eu até vi um vídeo que falava que antigamente o pastor chamava atenção e os membros da igreja saíam do pecado, e hoje em dia eles saem da igreja. Sim, eu vi, é verdade. Mas nós temos sentido a necessidade de mudar como igreja, né? Porque a gente vê que nós somos a igreja, o Senhor também como igreja, então nós vemos essa necessidade de mudarmos, né? Porque está chegando, é uma coisa que não está longe, essa questão da perseguição, essa questão, né, que a gente tanto fala aqui. E aí eu queria saber do senhor, o que o senhor acha, assim, como está a igreja da atualidade em relação a isso, essa questão de conflitos, de como as pessoas estão levando o evangelho, se estão fazendo, assim, o possível, né, aqui na nossa igreja, e o que podemos melhorar, um conselho do senhor aí, como nosso pastor, né, a gente imagina já, né, que é a questão da oração, Eu acho que o que o senhor espera mesmo, né, da igreja que o senhor está pastoreando, o que o senhor espera da nossa igreja? Tem algo que o senhor espera? Um objetivo? Ok. Em relação a essa parte ainda de conflito, realmente a fase não é boa em termos assim também de igrejas, de um modo geral, não é simplesmente uma igreja local. Basta a gente perceber que até as redes sociais que as pessoas estão usando para expor os conflitos entre as igrejas. Então surge um problema dentro de uma igreja X, aquilo é levado para a mídia, é exposto na mídia, né? Que fulano fez, deixou de fazer, um pastor contra o outro, então assim, isso é muito negativo, né? Muito negativo, não só a exposição, no meu modo de pensar, mas primeiro o fato de existir o problema, mas isso não é impossível de existir, mas hoje, além disso, eles estão expondo isso nas redes sociais, abertamente. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, que existem algumas coisas que a gente deve tratar mais internamente, né? Ter esse cuidado, é um cuidado que acho que os evangélicos, de um modo geral, precisam ter. Sobre a nossa igreja, particularmente, eu espero assim que a nossa igreja cresça, e cresça não apenas no sentido numérico, também em números, porque em números que eu falo, não é necessariamente chegar gente de outra igreja para a nossa igreja. Quem tiver de vir será bem-vindo, mas é crescer justamente com o cumprimento da missão, com evangelismo, com missões, ganhando almas, pessoas novas convertidas chegando, sendo alcançadas, porque é o papel da igreja, ganhar almas, pregar o evangelho, ir por todo mundo, pregar o evangelho. Então, é o sonho que nós precisamos ter, porque senão a gente perde o foco. Não é só trabalhar aqui, tal, que é importante, é necessário, mas procurar ganhar outros para Cristo. Então, é o sonho que a igreja cresça nesse sentido, dela ter mais gente vindo por meio de conversões, principalmente. No entanto, cresça com mais gente trabalhando, mais gente se envolvendo, mais irmãos, desde as nossas crianças, e aí por todas as faixas etárias, nossos juniores, adolescentes, jovens, adultos, um despertando aqui, ali. Eu reconheço que às vezes o despertamento nem sempre vai ser coletivo, todo mundo ao mesmo tempo, mas desperta um hoje, outro amanhã, daqui a pouco um grupinho, outro grupo maior, e todo mundo se despertando ainda mais com a convicção da visão, da missão da igreja. Então, essa igreja sendo transformada, a igreja de membros para a igreja de discípulos, que a gente falou, gente mais envolvida, trabalhando mais,
não só internamente, que é importante essa estrutura, lógico, não pode, uma coisa não dispensa a outra, mas também na evangelização. Como? Fazendo estudo bíblico, compartilhando da fé mesmo, que seja pela rede social, que seja pessoalmente, testemunhando em casa, na família, a família dando testemunho para a família vizinha, no colégio, na faculdade, né, na hora do lazer. A gente nunca esquecer a nossa essência, quem nós somos. É uma forma de pregar com a própria vida, mas todo mundo. Então eu sonho com essa igreja. Sim. Essa igreja madura biblicamente, colocando em prática de fato aquilo que já tem sido ensinado, tem sido pregado aqui pelos líderes, pelos nossos pastores, pela nossa liderança, colocando a palavra em prática. E colocar em prática na hora que surge o conflito. Sim. Procurar viver o Evangelho também durante um conflito, durante uma perda, um luto, um problema familiar, um desemprego, porque tem gente que às vezes está falando da palavra, na hora que enfrenta o primeiro desafio, ele cai em desespero, porque sim, a palavra que ele pregava para o outro parece que não serve para ele. Então crescer nesse sentido de maturidade e prática bíblica como uma igreja de discípulos de Jesus, é um sonho que a gente tem. Pastor, eu vejo assim, a dificuldade que é ser um pastor, é uma responsabilidade muito grande, são vários afazeres, e é todo mundo te pedindo um socorro de vez em quando. Então, a gente entende que às vezes pode acontecer, como o Yasmin falou, a sobrecarga. E eu queria saber do senhor, a questão das férias. O senhor acha importante um pastor ter um período de férias? O que o senhor acha que esse período de férias do pastor pode impactar de alguma forma a igreja? E aí também, dentro da mesma pergunta, já aconteceu, com todas as dificuldades que o senhor passou como pastor, algum momento já passou pela sua cabeça assim, abandonar o seu ministério pastoral? Com relação às férias, elas são de extrema importância. A gente é um trabalhador, né? A gente exerce o que a CLT, inclusive, trabalha. Nós não trabalhamos carteira assinada como pastores, presidentes, não. Mas ela nos classifica como sacerdotes, a lei. Inclusive, nós somos sacerdotes religiosos, ou sacerdote religioso, né? Ministro de culto, ministro de confissão religiosa. Mas é um trabalho, é uma vocação, mas que exige da gente. Exige esforço físico, mental, psicológico, emocional. Quando a gente olha as estatísticas, aí existem fontes diversas, né, que às vezes variam as prioridades, mas quando coloca lá as chamadas profissões mais estressantes e tal, aqueles que estão mais vulneráveis a uma depressão, não sei o quê, os pastores, e aí quando falo pastores, eles são esses ministros, pastor, padre, a pessoa pode ser líder lá de religiões afrodescendentes, ele é um ministro religioso. Essas pessoas estão sempre nas primeiras listas, por causa do estresse. Por quê? Porque quantas vezes nós aqui vivemos isso, uma semana ou um dia a gente está alegre porque fulano conquistou alguma coisa, ou nasceu o filho de ciclano, aí do outro dia morreu alguém. Então a gente como líder, como pastor, a gente lida diretamente, está sujeito a lidar muito diretamente com essas questões, com essas oscilações. O Sim. emocional da gente, às vezes, muito balanceado, muito confrontado. Então, assim, a gente precisa também no descanso. E muitos pastores que não tiraram férias durante longos ministérios, como eu conheci hoje já falecido, lá em Bom Jesus, ele sempre diz, olha, uma das coisas que eu sempre, diríamos assim, exaltava, eu sou pastor há 40 anos, nunca tirei férias. Assim, hoje, se eu começar de novo, não faria desse jeito. Sim. Que eu entendo que isso fez falta. Até para ficar um pouco mais com a minha família, para ter um lazer, pelo menos 30 dias de férias junto com a família e tal. Nem na época eu podia tirar férias,
eu estava mais próximo da família para brincar. Falei, é um erro que eu cometi, além do desgaste, porque a gente se refaz um pouco, a gente tira aquela tensão, aquela preocupação do dia a dia, você fica, né, mais leve um pouco, no sentido de saber que não está com aquela responsabilidade direta naquele período. Então isso faz bem em todos os aspectos, né? E a outra coisa, você falou sobre o ministério, né? Já aconteceu, já pensou em abandonar? Não, deixar o ministério não. Eu já pensei em deixar a igreja local, inclusive esta. Já pensei. Faz isso com a gente não, pastor. Assim, mas o pensamento é assim, claro, a gente, como pastores, a gente está na dispensação de Deus. É muito normal um pastor mudar de igreja, deveria pelo menos ser assim, muito mais normal um pastor mudar de igreja do que um membro que não é pastor. Às vezes um não para em igreja nenhuma, um está hoje, e fica aquela, né, oscilação terrível. Mas hoje um pastor está aqui, daqui a um tempo de repente está em outra igreja. Sim. Se for condução de Deus, faz parte do ministério, né? Mas muitas vezes, algumas vezes aconteceu comigo, no sentido assim, justamente tempos de crises, de sentir assim muita limitação, sentir que de repente a gente está já atrapalhando a igreja, enfim, mas era crise, são crises que a gente também passa, porque quando é o tempo de Deus, Deus vai, ainda que coloque esse sentimento em nós, mas Ele vai abrir uma porta e tal, para que haja essa transição, dentro de um processo natural de uma transição pastoral. Agora, o que eu vivi foi em tempos de crise, tanto em Bom Jesus, quando eu estive lá também, já passei por isso, e aqui também, mas não o ministério. Poderia trocar de igreja e não abandonar o ministério. Isso nunca passou pela minha cabeça. E uma das maneiras da gente trabalhar pela misericórdia de Deus as crises pastorais, não é crise necessariamente lá na igreja com os membros, mas com o próprio pastor e igreja, é exatamente a convicção do chamado. Sim. Quando a gente tem essa convicção, você em momento algum pensa em deixar o ministério. Você pode deixar a igreja local, mas o ministério, para quem tem a vocação, não tem como. Mas já que o senhor falou aí, né, sobre a questão de, normalmente, né, pastor que tem essa questão de trocar de igreja, né? Uhum. Mas o senhor, esse ano vai completar quantos anos aqui? Que o senhor, a gente sabe, né, que tem bastante tempo que está aqui. Já tem um tempinho já. Esse ano eu completo 18 anos. Não, Deus bom, quiser. Eu acho que os mais 30 tá bom, né? 28 anos, eu completo 28 anos eu tenho 28 anos de ministério. Esse ano, se Deus quiser, eu completo 29, que é em dezembro. Mas desses 28, 17 aqui na Morada do Engenho. Graças a Deus. Pastor, dentro de, a gente sabe que teve dificuldades e tudo, mas eu acredito que o senhor deve ter tido também muitas experiências boas, né, nessa vida como pastor. E assim, teve algum momento específico que te trouxe mais alegria? Será que o senhor conseguiria assim, ver um momento entre todos que o senhor teve momentos bons, felizes? Qual a sua maior alegria assim, que o senhor teve como pastor? Às vezes é até difícil da gente pontuar, né, destacar, né? Assim, né, especificamente, mas como várias experiências na vida, diríamos assim, para mim, enquanto pastor, o que mais marcou foi assim, uma das coisas, né, que mais marcaram, foram assim, os primeiros atos, diríamos, primeiro ministério, então agora eu sou pastor,
Então eu vou assumir a igreja, assumi a primeira igreja no meu ministério, que foi em Bom Jesus, Itabapuana, a segunda igreja batista. Então foi a porta aberta. Você imagina, guardadas as devidas proporções, aquela pessoa que fez um curso, lá estudou e tal, aí surge o primeiro emprego. Só cortando, pastor, né? Eu escutei de uma irmã lá de Bom Jesus, falou assim, pastor chegou igual um menininho aqui, pequenininho, magrinho, nem parecia que era um pastor. 22 para 23 anos, né? Era magrinho, tinha cabelo ainda, né? Enfim. Então, assim, o primeiro ministério em si, né? Os primeiros atos pastorais, a porta aberta, e eu falo assim, tem gente até que nem gosta muito, que fala, não, às vezes você fica se diminuindo. Não é essa a questão, é uma realidade. Até no meio evangélico, por exemplo, há muitas igrejas, eu falava muito, que às vezes ainda tem assim, vamos dizer, preconceitos, entendeu? Então, uma das coisas, por exemplo, que eu ouvia várias pessoas comentando depois, comigo mesmo, quando eu vim para aqui, por exemplo, fazendo, o pastor da Morada do Engenho, ele é escuro. Uhum. Então o destaque era esse. Então até o fato assim, de um pastor negro, de uma pessoa negra, agora pastor, ter uma porta aberta aqui e ali, porque infelizmente em algum ponto do mundo, até do Brasil, tem essas questões. Então o fato de, você imagina, eu fui criado na roça, uma família muito humilde, da minha casa até então o único cristão, né? E eu era lavrador, eu era do corte de cana, né? Um serviço muito humilde, muito digno, mas muito humilde, muito simples, um garoto ainda, um jovem, muito imaturo, com muitas coisas, e de repente uma igreja me convidar para ser seu pastor com 23 anos, e quando eu fui para Bom Jesus, eu fui num tempo muito difícil na igreja. A igreja estava vindo de uma divisão doutrinária, né? O pastor tinha saído com um grupo, saiu também atrás, estava vivendo esse dilema. Eu tive 2 votos contrários na época. Depois esses irmãos, que são meus amigos pessoais hoje, eles justificaram, eu lá não tinha os nomes dele, não sabia quem era, ele falou, pastor, nós não fomos contra nada além do fato de que, por conhecermos a nossa igreja e não conhecer o senhor, porque nós não conhecia, nós entendíamos, cada um falando, eu entendi o seguinte, que quem teria que vir para cá tinha que ser um pastor, alguém que já fosse pastor, e que tivesse no mínimo uns 10 anos de ministério, devido à realidade nossa aqui. Graças a Deus o senhor veio, Deus abençoou, e as coisas chegaram no lugar, está caminhando, mas a razão era essa, eu achei que o senhor não tinha maturidade nenhuma, né? Entendeu? A razão era só essa, só isso. Mas hoje a gente vê que Deus agiu, né, deu outro encaminhamento, etc. Então, ter uma porta aberta, ainda mais numa circunstância como essas, ou circunstâncias como essas, para mim, é uma alegria enorme. Atrelado a isso, aí vem os atos pastorais. Quando você faz, vamos supor, o primeiro batismo, o primeiro casamento, um primeiro aconselhamento que dá certo, uma família que estava se desfazendo, um casamento que estava acabando, e Deus te usa ali, ainda mais no início, por exemplo, e essa família restaurada, reconstituída. Então são pontos assim que não tem como falar de um só, mas nessas áreas aí, e eu destaco a princípio os primeiros atos, primeiro ministério e os primeiros atos pastorais. 28 anos, né, pastor? 28 anos. Nesse tempo que o senhor, nesses 28 anos, eu acredito que o senhor tenha aprendido muita coisa. Com certeza. Teria alguma coisa que o senhor gostaria de dizer para aquele menininho pequenininho lá com os 23 anos, quando começou? Se eu pudesse dizer alguma coisa para você mesmo naquela época. Entendi. Olha, o que eu já até falei algumas vezes, que eu acho que
num primeiro momento seria isso, talvez tenha outras coisas, mas num primeiro momento, eu acho que eu trataria a minha família diferente. Esse seria uma das mudanças. Em que sentido? Como eu disse, tudo foi muito intenso na minha vida e eu muito novo. Então, eu considero que eu casei novo, nós tivemos filhos novos, né? Cristiano tem diferença de 2 anos, né? Eu e ela, eu sou mais velho 2 anos do que ela. Então, no primeiro ano do nosso casamento, nós já tivemos filho, né? E querendo ou não, eu queria, assim, até pela alegria mesmo de estar servindo, mas envolveu também um pouco de imaturidade. Eu queria servir, eu queria estar a serviço da igreja o tempo todo. Então, por exemplo, na verdade eu sempre gostei assim de visitar e tal. Isso é de mim mesmo, é graça de Deus e tal. Só que a gente casado com um filho novo, na época o Gabriel estava novinho, de colo ainda, não tinha carro, não tinha moto, a gente era a pé ou de bicicleta, tinha uma bicicletinha, mas normalmente era a pé, até porque lá é um bocado de morro. E eu assim, isso até hoje, mas eu não tenho assim muito horário. Tipo, se eu sair de manhã, eu não tenho hora muito certa de chegar em casa. Eu paro com um, paro com outro, se eu vou visitar, eu visito um, visito outro. Então eu saía cedo, e quase todos os dias lá em Bom Jesus, só que na minha cabeça, por exemplo, a Cristiana tinha que estar comigo. Então ela saía com criança de colo e eu não tinha hora certa para voltar. E como você lidar com o bebê, levava uma mamadeira, mas aí depois um negócio, outro, uma alimentação aqui e ali, um negócio. A guerreira, né? Pois isso gerou um pouco de conflito entre nós, no casamento, no sentido assim, onde ela começou cobrando, reclamando, não necessariamente por sair, mas por eu não ter esses horários, eu sair. Então, assim, na minha ânsia, no meu desejo de servir, no meu ministério, de estar ali, e envolvido na comunidade, nas casas, visitando, fazendo estudo bíblico, e eu entendi que ela tinha que estar junto o tempo todo. Isso não foi bom. Isso não foi bom, porque eu a prejudiquei nesse aspecto. Até que eu tive os olhos abertos, depois de um tempo, para entender que eu deveria mudar. Então, graças a Deus, veio a mudança. Eu tive uma outra compreensão. Tanto é que hoje, por exemplo, vocês percebem, dificilmente eu saio com ela, por exemplo, para ir visitar, porque isso tem uma causa lá atrás, tem uma razão de ser. Foi um bloqueio que eu provoquei lá no início do ministério. Sim. Então hoje, por exemplo, quando eu saio, por exemplo, quando a comissão de sucessão pastoral aqui dessa igreja esteve conversando comigo lá em Bom Jesus, sondando para fazer o convite para vir aqui, me foi perguntado: o senhor faz visita? Falei, faço e gosto. Na medida do possível, faço e gosto. E a sua esposa? Falei, não, a esposa, vocês perguntam a ela. Ela responde. Porque aí contei um pouquinho da história, falei, não cobro a presença dela, só em casos específicos e necessários, muito indispensáveis, mas eu não cobro a presença dela, não exijo, não, de forma alguma. Se ela quiser ir, ela vai, se ela não quiser, não vai. Há quem pense completamente diferente, né? Não, a esposa tem que estar. E qual era a preocupação que eu entendi, lógico, dos irmãos? Porque havia um certo histórico de casos de infidelidade pastoral e de religiosos, até na cidade, e então entendia-se, talvez por um lado, que era importante a esposa estar junto. Não nego isso, claro, quem pode estar junto com sua esposa, mas a minha história, a minha realidade é outra. Diferente. E por outro lado, eu digo assim, essa é a minha experiência, não estou dizendo que tem que ser do outro colega, pastor, não, tenha cada um a sua. Mas, por outro lado, eu sempre digo o seguinte, está certa a preocupação, né, o cuidado que tem que se ter, mas muitos pastores, no Brasil, mundo afora,
que tiveram problemas de infidelidade sempre foram acompanhados pelas esposas. E isso não foi fator determinante, impeditivo para que o problema acontecesse. Sim. Então não é porque eu vou só que isto obrigatoriamente será um fator motivacional para eu cair num erro. Porque os que andam juntos também erraram, e aí? Sim. Então a experiência é pessoal. Mas repito, quem pode estar junto, mas eu não cobro e mantive isso por causa do início lá atrás. Então isso eu por exemplo, eu mudaria. Entendeu? Sim, sim. E voltando rapidinho que o senhor falou, da questão do... Gente, fugiu meu raciocínio, eu esqueci. Ainda bem que ele não está ao vivo, tá? Era... sobre a experiência, né? Que o senhor teve. Eu estava conversando com a André esses dias, ontem, acho hoje, não sei, a questão da Bíblia, que a partir do momento que tem certos louvores, que antes eu cantava assim, por achar bonita a melodia e tudo mais, estava aqui cantando, mas não entendia muito bem a letra. A partir do momento que a gente começa a aprofundar na palavra, a gente começa a ler, a gente percebe que os louvores é baseado naquilo ali. Então, teve um louvor que é até a boa parte, né? Que eu falei com a André, que eu me emocionei escutando, porque eu tinha lido um dia antes sobre aquilo, que é o Evangelho de João, né, que fala sobre a questão de Marta e Maria. E aí foi uma coisa que me emocionou muito. E tem acontecido isso comigo diariamente. Então, assim, Deus realmente fala conosco. E a questão também do Senhor, dessas primeiras experiências, o Senhor vê o que Deus faz. A gente que está sempre ali, né, de frente, o Senhor principalmente, a gente tem o privilégio de ver Deus fazendo, né, através de nossas vidas, né, a gente alcançando outras pessoas, e isso é um privilégio muito grande, né? Com certeza, meu filho, com certeza. E aí é que entra, no meu modo de pensar, a importância desse cuidado devocional nosso, Sim. da leitura Sim. da palavra, da oração, porque a gente para de fazer as coisas mecanicamente. Está até dentro do que eu já abordei também, até sobre os ministérios, inclusive o pastoral, de ler só para pregar, só para fazer o estudo bíblico, mas você mesmo não recebe. Então, a gente aprende assim, que o pregador, seja ele pastor ou não, o primeiro a receber a mensagem tem que ser esse pregador. A mensagem tem que servir para mim, e não só para o outro apenas. Então, primeiro Deus tem que falar comigo. Por isso que eu particularmente não vou sair pregando simplesmente qualquer texto, só para cumprir uma formalidade. Eu já tive casos aqui algumas vezes, da gente, por exemplo, deu a hora de pregar, eu tinha mensagem, estava ali, estava escrito, e simplesmente, às vezes, domingo à noite, já aconteceu, irmãos, hoje não estou legal, não vou pregar, entendeu? E até nem pregar mesmo. Sim. Vamos terminar aqui, Deus já falou, porque eu não gosto de formalidade. Não gosto, né? Eu penso que tem que dar liberdade ao Espírito de Deus para agir. Então não é simplesmente cumprir uma tabela, cumprir uma formalidade religiosa, uma liturgia, né? Então eu entendo que Deus tem que falar conosco primeiro, conosco. E repito, inclusive dizendo aos nossos líderes, seja quem ensina, quem prega, quem ensina através do louvor, da mensagem cantada, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente porque às vezes a pessoa está aqui toda semana, mas até o fato de estar à frente toda semana, se a gente não tiver cuidado, a gente não está sendo alimentado. Sim. A gente só está cumprindo uma formalidade, e às vezes até de forma muito técnica, mas o alimento mesmo está sendo recebido, porque eu não estou sendo devocional, não estou lendo para mim mesmo, eu estou preparando só para apresentar para os outros, seja preparação de uma música, para cantar, para tocar. Então tudo tem que ser um culto, a nossa vida tem que ser um culto diário a Deus. Então a zeladora que vem aqui precisa estar limpando aqui, é essa maturidade que eu falo, desse crescimento, entende? Que eu falei lá atrás, o que eu espero da igreja? Eu espero que essa igreja cresça nessa maturidade, a ponto de você entender o seguinte: eu estou aqui limpando, né, cuidando do templo, que é um ministério, não deve ser apenas um emprego, deve ser um ministério, entendendo que aqui é a casa do Senhor, onde a palavra é pregada, é ensinada, onde vidas são edificadas, vidas são salvas aqui também, é para Deus. Então, essa maturidade que nós precisamos alcançar. Então, estar aqui
limpando e tal, mas não por uma mera formalidade, mas dizendo, eu estou aqui para dar o meu melhor para a realização da obra de Deus e para Deus. Então, quando eu faço isso, as coisas têm mais sentido na minha vida. A vida cristã passa a ter mais valor. Quando eu tenho essa maturidade, quando eu alcanço essa maturidade bíblica cristã. Então eu vou mexer ali na mídia, no som, é para Deus, é o meu melhor para Deus. Eu vou fazer com amor, com né? amor, A Alice lá em casa fala, né? Assim comigo, com ela amor. aprendeu na Bíblia, faça tudo com amor. Exatamente, então seja o que for, eu tenho que entender que na intencionalidade dos meus atos, eu estou prestando um culto a Deus, é para glorificar a Deus, é para honrar a Deus, é honrar Jesus. Exatamente. Depois vêm as pessoas, porque é o reino de Deus em primeiro lugar. Consequentemente, as pessoas serão alcançadas. Mas eu não estou fazendo para os homens, eu preciso fazer para Deus. E para Deus tem que ser sempre o meu melhor. E o meu melhor para Deus ainda não é tudo, porque Deus é perfeito, mas Ele sabe que eu estou dando o meu melhor. Então eu estou fazendo o meu máximo, né? É o que nós ouvimos até no estudo que participamos. É o culto de Abel, culto de Caim. Como é que está meu coração? Verdade. Entende? Então aquilo que eu vou apresentar depende muito do que está no meu coração. Então pode ser o melhor produto, mas se o meu coração está danificado, está pervertido, aquele produto não vai ser agradável a Deus, porque Deus olha primeiro o coração, Ele sonda o coração. E muitas das vezes, por conta desse mecanismo, né, a pessoa acaba perdendo o seu foco, né, que é Deus. Começa a fazer assim, às vezes por fazer, igual a história que a gente escutou hoje, mas muitas das vezes também para agradar o homem, né? Sim. Agradar, ser uma coisa bonita, né? Vim aqui na frente, acha bonito cantando para mídia, para depois postar, mas não é esse o nosso foco, né? Não. A gente pode usar os recursos que tiver à nossa disposição, que a gente puder usar. Eu acho que isso faz parte da contextualização da igreja, mas a gente nunca deve perder a essência, né? Na vida de um modo geral, mas na vida cristã como um todo, a nossa essência não pode ser perdida de forma alguma, senão a gente não vai ter a Bíblia mais como referência, como palavra de Deus, como a regra de fé e prática. Então a gente vai abandonando esses princípios. Isso é um perigo, porque de repente vira um ponto de encontro divertido, legal, e tal, mas menos igreja. Talvez como se fosse um encontro bacana num shopping, numa praia, na casa de um amigo e tal, mas se não tiver a intencionalidade de glorificar a Deus, de exaltar a Deus, perdeu o foco, perdeu a essência e aí deixa de ser igreja, né? Pastor, a gente gostaria de mais uma vez agradecer a sua participação, ter aceitado o nosso convite. A gente entende que é corrida também a vida de pastor, mas o senhor separou um tempinho para estar aqui com a gente. E assim, foi muito gratificante. Deu para a gente aprender muito hoje. Foi a primeira, eu tô mas saindo vai ser daqui, a última. tô saindo daqui assim, Que bom. com bastante coisa que eu tinha realmente dúvida e assim, eu aprendi muito aqui. Então assim, é realmente agradecer. Muito obrigada mesmo, né, Yasmin? Sim. E a gente queria o pessoal aí que tem alguma dúvida ainda, né, que ainda não... Alguma coisa que o pastor falou aqui que ficou aquele ponto de interrogação, vocês podem comentar aí, podem perguntar, que a gente vai marcar um próximo encontro com o pastor, porque eu acho que mesmo a gente tendo esclarecido muitas coisas, muita coisa a gente ainda tem dúvida, né? Então vamos ter uma próxima oportunidade, né? Se Deus quiser. Que bom. Eu agradeço vocês, tá? Yasmin, tá? Muito obrigado, tá? Por esse momento. Andriele, muito obrigado. E mais uma vez quero parabenizar vocês por estarem à frente desse podcast e que Deus abençoe a vida de vocês, Amém. A família, o ministério de vocês, tá? E que vocês sejam muito edificadas realmente também na liderança que estão exercendo, né? Então aquela mesma ideia, né? Não só abençoar o outro, mas primeiro serem abençoados por Deus e etc, pela sua palavra, para que vocês somem com outros, né? Possam somar com outros
e contribuir então para o crescimento de outros, tanto na liderança interna, mas também na liderança desse trabalho, né? As pessoas em vários lugares que serão alcançados para a glória de Deus. Muito obrigado mesmo pelo convite honroso e estou à disposição, na medida do possível, se puder ajudar em alguma coisa, participando em outro momento, na sequência dos temas aqui, com outros temas, estarei à disposição para somar com vocês. E que Deus continue abençoando a todos nós, a Ele toda a honra e toda a glória. Muito obrigada, pastor. E para você que está assistindo a gente, nós temos esse podcast aqui, né, que é uma forma também, eu acredito, para te aproximando ainda mais de Deus, né? A gente vai estar entregando a palavra para você, mas nós temos outros encontros aqui em nosso templo também. Nós temos os cultos, né, da noite às 7 horas, e temos também EBD às 8 horas da manhã, temos os PGMs também que acontecem semanalmente, e temos outros encontros em MCM, temos também o culto de oração e palavra, que também é muito edificante, que acontece toda terça-feira, mas tem no nosso Instagram todas as informações. Se você se interessou, é só entrar lá, acessar, para ficar por dentro de tudo. E esse foi o nosso encontro de hoje, né? Foi um encontro muito abençoado. Espero que Deus tenha falado, né, através desse encontro aí no seu coração. E é isso, nós vamos ficando por aqui e queremos agradecer mais uma vez o pastor. E é isso. Muito bom. E só lembrar que todo segundo domingo do mês de junho é dia do pastor Batista. Sim, sim. Há outras denominações que também comemoram nessa data, mas não são todas que comemoram o dia do pastor no segundo domingo de junho. Mas nós, os batistas, separamos o segundo domingo de junho como um dia especial do pastor. Deus abençoe os nossos colegas pastores, Brasil, mundo afora. Amém. Pastor, família, ministério, igreja e etc.